Olá pessoal, ciao ragazzi, come va? Tutto bene? Stiamo qui di volta, siamo qua nuovamente, tudo bem? Então, meu nome é Antônio Scatolin, da Escola de Italiano Online Capo Branco, certo? E estou muito feliz que hoje vai ter um aluno que já entrou. Agora vou esperar que o Guilherme me pede autorização, né? Já me enviou a solicitação. Vamos visualizar, vamos ver. Ciao Antonio, Perfetto. tutto Ciao bene? Guilherme, come stai? Tutto bene? Tutto bene? Tutto bene, tutto a Tutto bene, posto. tutto certo. E allora, come va? Tutto bom? Tudo Tudo certo? certo, tudo tranquilo. Eu entrei rapidinho, mas tu já estava me esperando, Já né? estava esperando aqui. Aham. Não, foi muito bom. Então, primeira coisa, vou me apresentar para que todo mundo saiba o que nós estamos falando. Meu nome é Antônio Scatolin, sou o criador da Escola de Italiano Online Capo Branco. Já está ativa a 2015 e a 2016 100% dando aula no Brasil todo. Eu estou aqui com Guilherme, que tem um sobrenome bem italiano, Guilherme Garibaldi, que é meu aluno há pouco tempo, comparando com outra live que eu fiz a semana passada com a doutora Ana Cifali, que é minha aluna já há quase 2 anos. Temos um aluno que tem há pouco tempo a experiência com a Escola Capo Branco, então nós iremos ver outros tipos de experiência, uma viagem na Itália, várias outras coisas, certo? Então, já eu vou passar a palavra, te passo a parola e comincia pure a dizer quem tu és, o que tu faz, o que tu gostas de fazer, é a tua viagem, a tua experiência Com certeza. na Itália, claramente. Me chamo Guilherme Garibaldi, eu tenho 28 anos, eu moro aqui em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, e eu comecei a fazer aula com o professor Antônio agora faz alguns poucos meses, e eu sempre me interessei muito pela cultura, pela gastronomia, pela história italiana. E está sendo um prazer fazer aula com o professor Antônio, tem sido bem didático, tenho aprendido aos poucos falar e me comunicar um pouquinho melhor em italiano. E em 2017 eu estive na Itália, fui viajar a passeio com a minha noiva e nós fomos era janeiro, fevereiro de 2017. Ficamos em torno de 20 dias viajando, conhecemos mais ou menos 20 cidades nesse período. Saímos de Roma e fomos subindo em direção ao norte, passamos por Firenze, passamos por Bolonha, Veneza e terminamos depois em Milão. Então foi uma viagem bem interessante, vale a pena, recomendo todo mundo que puder visitar a Itália assim que possível. É uma viagem que vale a pena. E eu sou uma pessoa assim, esqueci de falar antes, assim, eu sou advogado e servidor público também, mas uma das minhas paixões é a cozinha. E eu tenho uma grande paixão pela culinária italiana e eu gosto bastante de aprender as receitas italianas e estudar um pouquinho sobre elas e ter esse prazer de desfrutar de todo esse passado da cultura e da gastronomia italiana. Vou te interromper um momento que eu quero te fazer uma pergunta que vai no início, porque tu disse eu sempre gostei da Itália. Então, tu é descendente de italianos, claramente. Tu é o coração um pouquinho na Itália, eu acredito eu, né? Sim, coração dividido, né? Está o coração dividido. É como o meu, né? Eu moro aqui há 20 anos, mas tenho o coração na Itália, porque sou italiano, mas tenho o coração no Brasil, porque sou um pouquinho brasileiro depois de 20 e passa anos, né? Porém, a beleza de falar com pessoas que têm essa descendência, eu quero te perguntar mesmo o que te traz esse tipo de, vamos assim, história que talvez os teus o teu pai, o teu avô, alguém da tua família te contaram quando tu era pequenininho, que te falaram dessas coisas de descendência de italiano. Que história pode contar para nós? Vamos ver.
Vamos lá. Então, o meu parente que veio da Itália, ele é um pouquinho mais longe na minha linha, mas ele veio da região de hoje, faz parte da França, que é na região de Nice, que foi antes da unificação italiana, né? Então, meu parente veio antes da unificação, que era território italiano, e então nós temos uma certa conexão com o Giuseppe por causa da região, mas não uma linha próxima, digamos assim. Então o Garibaldi talvez não direta, talvez por sim, pode ser. Sim. Mais porque tinha os Garibaldes naquela região. Então nosso parente veio de Nice, que hoje é França, né? Mas na época era Itália. Na época fazia parte da República de Gênova, que era italiana, então todo mundo falava italiano. Sim, todo mundo mesmo. Sim, era uma região então considerada italiana. E aqui no Rio Grande do Sul predomina a cultura germânica e também a italiana, são bem divididos. Santa Cruz é mais a cultura germânica que colonizou aqui a cidade. Mas a gente sempre tem muita vivência aqui dessa experiência dos descendentes italianos. É uma coisa que está muito presente, seja na gastronomia, seja no contato com as pessoas. Então, eu acho que a gente vive muito essa experiência e é bem legal. É fantástico ter esse tipo de lembranças e também de, vamos dizer assim, palavras assim que o teu avô, os teus pais te passaram. Me lembro isso, me lembro a viagem que fizeram os meus bisavós, sei lá, de navio, que chegaram depois de 30, 40, 60 dias de navio sem parar e chegavam em um país onde tentavam a vida nova, né? Eu acredito que tu tem esta lembrança também para os teus pais que te passaram isso, né? Sim, inclusive o meu avô, por parte de mãe, ele foi ex-combatente na Segunda Guerra Mundial, então ele esteve na Itália, ali na região de Monte Castelo, em fevereiro de 45, e ele integrou então a FEB, e quando nós fomos visitar lá, nós passamos por essa região e foi bem interessante que ao visitar um museu que era mantido por um filho de um ex-combatente também, ele tinha a listagem de todos os brasileiros que foram lá lutar na Itália, e o nome do meu avô estava lá. Foi um momento bem emocionante, assim. Emocionante, posso imaginar, imagina. Tu que vive do outro lado, tu vai na Itália, tu encontra o nome da tua família, de uma pessoa da tua família. Muito emocionante. Eu também, o meu avô fez parte da Primeira Guerra Mundial. A Grande Guerra, como é que é chamada na Itália, a Grande Guerra, que foi a Primeira Guerra Mundial, e também me lembro as fotos que ele tinha com todas as suas lembranças, etc., Cavaliere dell'Ordine di Vittorio Veneto, etc. Mas é interessante ver também um descendente de um país pequeno como a Itália, tenha pessoa como você, que tenha essas lembranças, esse contato, essa conexão muito viva com o país. Então, eu me emociono, eu sou italiano, que eu moro aqui no Brasil, falar com pessoas como você que tem isso, que diz, não, mas eu sou também italiano, tem uma coisa. Eu acho que todo descendente, todas as pessoas que nesse momento estão nos escutando, que tem uma parte de descendência de italiano, se sente no mesmo tempo bastante emocionado. Eu acredito isso mesmo. Sim, com certeza. Isso eu acho que é um pouquinho que a gente traz com os nossos antepassados, né? Um pouco da nossa história também, e toda essa questão da imigração, né, dos italianos, eu acho que isso é bem importante e isso acaba tocando com a gente. Sim, então, aqui vai a segunda pergunta, na verdade a pergunta mais interessante, referente à tua procura de por que tu veio, na verdade, falar o idioma. Claro, eu acho que tem a ver com a descendência, né? Vou procurar falar o idioma dos meus ancestrais, do meu bisavô, do meu
porque o sobrenome é uma coisa, mas também tem uma vontade, né? Sim, sim. Além de, que nem eu já mencionei aqui, além de gostar muito, né, de ter essa afinidade, essa paixão pela Itália, o que acontece? A minha noiva está com o processo da cidadania italiana, então, Sim. E eu sabendo que para eu aplicar também, provavelmente vou ter que fazer algum teste proficiência, né, em italiano. Então, eu uni o útil ao agradável. Eu tinha essa vontade, vou ter lá na frente essa necessidade de fazer a prova. Então, decidi começar agora já, porque isso vai ser uma coisa para o futuro, né? Daqui 3 anos, acredito eu. Mas já decidi começando agora para criar toda essa base, né, no italiano, para poder ter toda esse conhecimento. É bem interessante esta parte porque o útil e o agradável que tu disse, né? É bem interessante porque no mesmo tempo tu faz uma coisa que tu gosta e no mesmo tempo tu vai ser obrigado a ter a cidadania, tu vai ser obrigado a ter a prova B1, a prova B1 que é obrigatória para ter acesso à cidadania por casamento, que agora estão falando que irão mudar também a lei por descendência, mas ainda está estão falando, estão dizendo, estão discutindo, mas ainda não tem uma palavra certa ainda por enquanto. Então tu já está se preparando, isso é muito interessante. E por ter além de ter o conhecimento de poder falar outra língua, eu acho que a gente tendo conhecimento, eu sempre achei o italiano uma língua muito muito bonita assim de ouvir. Então ela tem uma sonoridade muito legal e além de conhecer, de ter essa experiência de aprender um novo idioma, é legal que tu aprende também mais sobre a cultura, mais sobre a história, que nem a gastronomia também. Então gastronomia, né? As aulas estamos falando tudo isso vem junto com as aulas. Então a gente tem todo esse conhecimento de uma maneira só. Né? Sim, é uma parte interessante porque quando tu te aproxima a um novo idioma, dependendo do idioma, tu vai te aproximar à história do país referente ao idioma. No sentido, vamos fazer um exemplo, claro, se tu estuda chinês, tu vai te aproximar à história da China. Nesse caso, se tu estuda italiano, tu vai te aproximar à história da Itália. A história da Itália, a arte, a arquitetura, toda a história nos últimos 2000 anos é uma história riquíssima. Talvez uma das mais ricas das nações, que vamos dizer assim, tem esta possibilidade. Então, não é somente história, mas tem muita peculiaridade em vários fatos. O Império Romano, várias partes de arquitetura. Bom, não vamos nem falar da arte, porque parece que 70%, 80% da arte no mundo está lá. Então, quando tu vai na Itália, só por osmose, caminhando, tu vai entrar em um mundo completamente diferente. Por exemplo, eu gosto de Veneza, bem pertinho de Veneza. Cada vez que tu vai em uma cidade como Veneza, cada esquina tem uma obra de arte, tem uma igreja. Tem algumas coisas que te lembram do passado, mas te lembram no passado no sentido de arte. Então, é uma forma para aprender sempre mais a beleza desse país. Eu acredito que a primeira vez que tu fosse na Itália, eu gostaria que tu contasse um pouquinho esta história, a primeira vez mesmo que tu chegou lá, o que tu sentiu quando tu começou a fazer o primeiro passo naquele país? Foi surpreendente, assim, porque eu cheguei lá em 2017, a minha noiva já estava lá quando eu fui, então eu fui na viagem sozinho, e nisso quem veio me buscar era um italiano, Mário. Ele veio me buscar no aeroporto para nos levar até o Airbnb. Sim, típico italiano, Mário, o nome é bem típico. Velho italiano, né? Sim. E daí ele veio me buscar lá no aeroporto e ele não falava português, então a gente foi se comunicando assim do jeito que dava, porque naquela época também não fazia aula e não tinha tanto conhecimento. Sim, chiedo scusa, dimmi, non lo so, vediamo. Sim. E daí, mas já era um pouquinho assim mais de noite, mas mesmo assim, ao chegar na cidade, é tudo muito bonito, assim, é tudo histórico, então
é uma riqueza que nem estava falando de artes, dos detalhes, as construções, tanto as construções mais recentes quanto as construções muito antigas, tá tudo ali e tu vai desfrutando. A gente chegou de carro e depois, quando eu cheguei lá, a gente foi dar uma volta a pé e é tudo muito bonito, assim, é realmente emocionante. Posso imaginar. Acredito que a primeira vez que começou a caminhar na rua da cidade, tu diz, meu Deus, onde é que eu estou indo? Eu acredito que teve uma certa emoção, né? Sim, e ainda Muita sim, ainda naquela noite, uma das primeiras coisas que a gente fez foi pegar um gelato. um belo gelato italiano. Sim, um belo. Ti ricordi che gelato che era? Ti lembra che sorvete che era? Non ti lembra, mas Eu agora é não chocolate? tô com o nome na minha cabeça, mas é uma das gelaterias famosas em Roma. Agora Sì, não. sì, sì, sì. Agora não. Sì, e quindi il gelato foi uma lembrança interessante referente a uma das primeiras coisas que Uhum, tu enfrentou. sim. E como é que era a tua aproximação, não sabendo a língua na época, como é que era a tua aproximação? Tinha medo de falar? E agora vamos analisar um pouquinho a forma da escola para ver se te ajudou, né? Sim, sim. Diferente comparando com o teu passado. Que nem eu comentei, como eu sempre tive esse interesse pela língua italiana, uma das coisas que me facilita é que a compreensão, para mim, quando eu escutava, eu conseguia compreender, de certa forma, o que o italiano Sim. queria dizer. Então, isso facilitava um pouquinho, mas eu não conseguia me comunicar, não conseguia falar. Então, nos primeiros momentos, a gente se vira como dá, seja na mímica, seja com o celular, com o tradutor, alguma coisa assim nesse sentido. Mas, Usar uma figura, eu usa quero uma isso. figura, vai apontando, dizendo sim, não. E daí as primeiras palavras, eu lembro que era o tchau, prego, falava bastante também. Então, mas como a minha noiva falava já um pouco de italiano, eu sempre estava com ela, então tinha essa facilidade na comunicação. Mas mesmo assim, eu vim agora estudar e aprender italiano e já me sinto bem mais confortável com a língua agora, porque eu vou aprender. Essa é uma pergunta mesmo, a comparação, como é que seria? Se tu vai agora, vamos dizer que tu vai amanhã na Itália, como é que tu te sente? Porque é pouco tempo que tu está fazendo aula. Faz poucos meses agora, mas eu já posso dizer que sim, que eu perdi um pouco essa insegurança. Eu acho que eu já arriscaria dizer, mesmo sabendo que talvez a minha pronúncia não seria ainda a mais correta, porque tem a questão da entonação, né, da acentuação no italiano que é diferente, mas eu acho que eu já arriscaria bem mais hoje, assim, e tenho bem mais confiança para arriscar o italiano. Na verdade, eu quero explicar o livro como é, porque me recebi um pedido de São Paulo, de uma menina, que me disse, mas me explica melhor o que é o método italiano definitivo. Então, eu vou pegar esse momento para explicar mesmo o método italiano definitivo, que é o curso de italiano que tu está fazendo, que é referente a esse tipo de livro, né? Um livro mesmo que explica a trajetória para aprender o italiano em uma forma bem interessante, aonde de maneira digital, porque esse é o livro físico, claramente, né? Porém, digitalmente tem a possibilidade de fazer vários tipos de exercício de áudio, de leitura, de escritura, que eu acho fantástico, muito importante. Então, tu tem esta interação comigo, com a Escola de Italiano Online Capo Branco, e tem a possibilidade de ser mais, vamos dizer assim, facilitado em falar o idioma. Eu criei esse sistema, né, no ano 2018, de verdade, depois de 2 anos que já estava dando aula, mas era bastante tempo que tinha mesmo a vontade de fazer um sistema bem mais fácil, simples, eficaz, porque senão tu vai ter N livro para seguir e tu não tem uma forma muito mais dinâmica, porque era referente à necessidade do meu aluno que eu criei esse sistema. Está dando certo.
esse tua testemunhança que tu está dizendo que agora tu te sente bem mais à vontade de conversar bem em italiano é a prova, porque se tu vai agora e diz, não, estou bem mais tranquilo para pedir informações, para ir em algum lugar. E quem sabe que não tem o sonho de morar um tempo lá na Itália, um dia, quem sabe? Sim. Não sei, isso é uma pergunta que eu vou te fazer. Teria vontade de ficar lá na Itália por um tempinho? Mas sem dúvida. Com certeza, assim, do pouco que eu conhecia quando a gente esteve visitando lá, com certeza voltaria, seja para visitar, seja para morar, se tivesse essa oportunidade, iria com certeza. Mas então, vamos falar agora da cidade onde tu ficou. Tu ficou em Roma. Uhum. Vamos falar um pouquinho de Roma, então. Vamos ver o que tu gostou mais, ou se tu te lembra bem, o que tu te impressionou, vamos dizer assim. Eu acho que alguma coisa. Os pontos mais marcantes assim de Roma é com certeza o Coliseu, né? E o Vaticano, a Basílica de São Pedro, né? Eu acho que esse Museu do Vaticano, obviamente, eu acho que esses são os pontos assim mais marcantes em questão de história e de beleza, imponência, assim. Mas tem muita coisa para visitar em Roma, muitas igrejas. A cada 50 metros que tu anda tem uma igreja nova e tu vai visitando e conhecendo. Mas também é uma cidade fantástica. A gastronomia, como sempre te disse, tem diversos restaurantes. E a qualidade da comida, a qualidade da farinha, do queijo, é de outro nível. Então, cada restaurante que tu vai, cada lugar que tu visita, tu vai comer que seja um panino ou que seja uma pasta, tu vai sair super satisfeito. A primeira vez que tu comeu carbonara foi lá? Foi em Roma mesmo? Sim, comi lá. Estava delicioso. Como é que tu pediu? Tu te lembra? Eu voglio carbonara. Não sei. Eu acho que eu apontei aqui no menu, no cardápio. Voglio um piatto di carbonara. Que bom. E como é que foi? Foi bom mesmo? No sentido, não só a comida, mas a atmosfera, o restaurante. Foi interessante ver sentir esta segurança mesmo. Gostaria de saber mesmo o que tu sentiu, né? O que tu pode me contar? Sim, me recordo que a gente foi em um restaurante que os locais frequentam, né? Não só em pontos turísticos, assim, e aberto para todos, né? Tinha que fazer reserva. E era um restaurante que os italianos lá de Roma frequentam. Não tenho certeza se o nome era Pecorino. E muito interessante aquele restaurante, assim, era a família, se eu não me engano, que gerenciava, que tanto o pai, a mãe, o filho, então era um restaurante bem familiar, assim, não era um espaço muito grande, e a decoração toda, assim, bem tradicional, então era tudo muito, muito bonito, e os pratos sensacionais, assim, todos com uma qualidade absurda. Normalmente é assim, né? A diferença de um restaurante com uma trattoria, normalmente se diz, o restaurante tu come a excelência da comida italiana, isso é verdade. Ainda se pode dizer que nesta parte se aprendeu, na verdade depois com certeza se exportou no mundo todo. Se nós vamos falar do Eat Italy, que existe já em São Paulo, também em Rio de Janeiro, é uma marca Eat Italy mesmo que mostra a excelência da comida italiana. É interessante visitar também São Paulo, Rio de Janeiro. Está espalhada já no mundo todo. Tem Dubai, tem em vários lugares no mundo. E nos Estados Unidos tem 2 ou 3 lugares, se não estão abrindo cada ano um lugar novo. Sim. Visando sempre a excelência. No restaurante pequenininho que tu comeu em Roma, tu sentiu esta forma interessante para, né, a gastronomia italiana. Inclusive falando do Italy, a primeira vez que eu visitei foi lá em Roma, foi no Italy em Roma, e é muito interessante porque ele concentra tudo que tu pode imaginar da gastronomia italiana num só lugar. Então tu tem acesso a diversas experiências, restaurantes, seja de pizza, de pasta,
de N pratos bem específicos da gastronomia italiana, mas tu encontra também todos os ingredientes. Tu tem seção só de queijos, a seção só dos prosciuttos, tem uma seção só de livros da gastronomia, então só de bebidas, só de vinhos, assim, é uma loucura, assim, para quem gosta como eu, é realmente fantástico. E depois... Não, agora vamos falar da receita, mas espera que estamos chegando lá. E eu tive daí também, ano retrasado, de poder estar no Italy em São Paulo também, e da mesma forma é uma experiência tão boa quanto lá fora, então recomendo a quem puder ir que vale a pena. Sim, pode contar um pouquinho, porque o Italy de São Paulo é bem interessante, bem grande também. São um número, não me lembro, mas me parece que era um número interessante de restaurantinho, vamos dizer assim, de lugares onde tu pode comer. Tem bastante possibilidade. Basta ir em São Paulo, não precisa ir na Itália, por exemplo. Sim. Para quem tem a possibilidade de ir aqui em São Paulo, vale a pena. Ele tem, eu não lembro se são... Tem alguns andares, assim, não é muito alto, mas daí tem dividido as seções. Na primeira seção tu encontra todos os produtos, mais lá pro fundo, se eu não me engano, tem os queijos, os prosciutos. À direita tu tem uma experiência tipo um bar, um café. Daí tu já sobe pro segundo pavimento, já começa a encontrar os restaurantes, se eu não me engano. E ele é todo aberto no centro, então tu tem a vista do centro nos outros andares. Então é um design bem legal do prédio. Legal. E é uma experiência bem legal. Tu tem um restaurante só de pizza, só de massa. Bem legal. E tu encontrou algum italiano lá em São Paulo, quero dizer, ou não te lembra, referente à tua ida? Não, lá em São Paulo não me recordo assim de ter encontrado. Sim, porque tem bastante italiano que viaja, que entra, que sai. Tem bastante. Não somente que moram aqui como eu, mas tem bastante que viaja, porque a culinária, em geral, é fantástico. Então, tem gente que entra e sai sempre, porque é um mercado interessante, é uma tradição muito... Imagina, tem uma briga, né, que estão dizendo que o espaguete os chineses inventaram, mas que fizeram bem feito foram os italianos. Né? Não vou te dizer o contrário, ainda mais na frente do italiano, né? Não, os chineses inventaram, mas os italianos fizeram... Inventaram o bucatino, inventaram o spaghetto più fino, più grosso, e vai assim. Mas, voltando na receita carbonara, tu já fez agora aqui na tua casa a carbonara, certo? Carbonara, eu posso dizer que é o meu prato preferido, assim, não, preferido? Conta para nós. Eu acho que não passa uma semana, assim, não passa uma semana sem que a gente não faça, assim, um espaguete à carbonara. Sério? Que bom. Eu acho que é bem frequente, assim, basicamente, vou então contar como eu faço, né? São basicamente 4 ingredientes, né? A massa, os ovos, eu só uso as gemas, o queijo, se tu encontrar o parmesão italiano, melhor, e o bacon, que na realidade lá na Itália se usa a pancetta ou guanciale, né? O famoso guanciale. Aqui a gente encontra mais o bacon, então se utiliza o bacon. Eu começo aquecendo a água para fazer o espaguete. Enquanto isso, eu corto o bacon em tirinhas, cubinhos, vou fritando ele. E daí, próximo passo, eu já passo para o queijo, já vou ralando o queijo e misturo ele com as gemas. Eu uso aí, depende de quantidade de massa, eu uso mais ou menos 100 gramas por pessoa. Claro. Os ovos também, em 1 a 2 gemas por pessoa também. E depois que a massa tá quase no ponto, eu retiro ela e misturo com o bacon. E quando ela já está bem misturada, eu largo as gemas com o queijo, mexe bem para chegar no ponto, fica bem cremosa e muito gostosa.
Isso mesmo, é o segredo. Ó. Parabéns, hein? Porque eu acho que tu aprendeu com o italiano para fazer assim. E fica igualzinho Não. da Itália, mas É, sempre gosto de cozinhar. é, sim. Não, é bem interessante. Parabéns porque para os nossos a nossa pessoa que estão seguindo nós tem a possibilidade de fazer essa receita. E se tem algumas perguntas que eles querem fazer, estamos à disposição. Se alguém pergunta, mas espera, não entendi muito bem como é que é com a gema de ovo, como é que é? Então estamos aqui para um pouquinho a mais para poder responder. É uma receita italiana, carbonara. Estamos aqui para tirar as dúvidas, mas é uma receita bem fácil, bem tranquila de fazer e que em 20 minutinhos, em cerca de 20 a 30 minutinhos tá pronta e é sucesso garantido. É verdade. É uma receita fácil, é uma receita muito calórica, assim, no inverno é uma receita que tu fai forza, come si dice in italiano, fai forza proprio para depois fazer várias coisas. E vamos falar de uma outra parte que a gente conversou uma vez, referente à bruschetta. A bruschetta que tu já vi uma foto tua que tu já fez várias vezes, acredito. E tu faz, explica para nós. Vamos ver a receita da bruschetta, se é fácil, vamos ver. Basicamente eu começo com uma fatia de pão, geralmente um pão italiano, um pão rústico, algum pão nesse sentido. A famosa rosetta si chiama in italiano, que é um pão redondo, né? Bastante alto, grande. Isso, que tem a casquinha mais dura, né? E o miolo mais macio. Isso. E daí tu pode fazer diversos recheios, mas eu acredito que o mais tradicional que seja com tomate, manjericão, queijo e uma passada de azeite de oliva e também um pouquinho de alho, né? Sim. Então, como é que te ensinaram a fazer com o alho? Vamos ver, porque eu aprendi uma forma na Itália, mas vamos ver se tu aprendeu na mesma forma. O que eu mais faço agora é esfregar o alho no pão, quando ele já está com uma capinha, e daí eu só largo o tomate com queijo ali e o azeite de oliva por cima. Porque se eu botar o alho direto, né, na bruschetta, às vezes, se não cozinhar bem, ele fica muito forte e tem pessoas que também não gostam. Né? Acaba atrapalhando até na digestão. Atrapalha também na digestão, é verdade. Sabia, né? A história da bruschetta é que o pão era, na verdade, o pão velho. Mesmo antigamente não existia pão integral, o pão ficava lá 2, 3 dias e ficava velho, mas o pão velho, que era duro como um tijolo mesmo. Eu me lembro quando eu era criança, minha mãe tinha pão, e depois de 2, 3 dias ainda a gente comia, a farinha eu acho era diferente, e o pão duro era muito bom. Tu esquentava um pouquinho aquele pão, era fantástico. Eu acredito que agora a farinha mudou um pouquinho. Que agora tem integral que antigamente não existia, né? E se o pão, minha mãe dizia sempre, nunca colocar o pão na geladeira, o pão branco, né, tô falando, porque o pão na geladeira vai modificar o amido do pão mesmo e vai perder a sua propriedade em geral. Né? Me lembro sempre disso. Ela deixava o pão mesmo no lugar, durava 2, 3 dias, né? Mas nunca botava na geladeira. Coisa que muitas pessoas, infelizmente, não sabem. São outras formas, né? Claramente agora. O pão faz de em outra maneira. Tem muito mais pão integral agora. Sim. Antigamente não existia. Agora tem muito mais diferente. Fica a dica. É outra receita, vamos ver. É outra receita. O que tu nos conta de outra receita? Vamos ver. Algumas coisas de massa sempre? Eu acho que os pratos que eu mais faço são as massas. Eu me arrisco também fazendo uma lasanha também. Interessante. Molho bolonhesa, né? Molho bolonhesa? Agora sim. Molho bolonhesa é um ragu de carne. Olha, ragu de carne não. É muito demorado para fazer, hein? Te atreva a ficar bastante tempo na cozinha. Tem que deixar cozinhando bastante para ficar bem soltinha, né? A carne se desmanchando.
E vamos ver, é bom usar um pouquinho de vinho também no ragu, né? Para dar um pouquinho de vinho na panela, e bebe um pouquinho. No final, tu chega a terminar o prato, mas já o vinho terminou. Não tem... A receita está pronto a bolonhesa, é o famoso ragu de carne, porém não tem mais vinho porque já terminou completamente. Mas tu me falou que tu foste também na cidade de Bolonha, sei stato anche a Bologna, não é vero? Sim, sim, visitei Bolonha também. Conta um pouquinho da cidade, se tu te lembra algumas coisas, porque eu acho que i tortellini di Bologna não se possam dimenticar, não Uhum. se pode esquecer Sim, i famosi tortellini. sim. Bolonha, eu lembro que quando a gente chegou, o que mais me chamou a atenção era a estação de trem, que era uma estação de trem bem grande, porque por ela ter uma posição bem estratégica no centro, digamos assim, da Itália, ela conectava ali o norte com Roma e tudo mais, então era uma estação de trem bem grande, assim, bem É muito grande. bem importante. E ali já chegou, já nos chamou atenção. E Bolonha é se não me engano, uma cidade bastante universitária. Então, muito universitária. então tinha essa questão da universidade, e me recordo também das duas torres, se não me engano, as duas torres Sim, de Bolonha. torres, sim. Bolonha. Me lembro também, a gente experimentamos um tortellini e a lasanha, experimentamos os dois, e eram realmente muito bons. Ma i tortellini era com ragu ou era com brodo, com caldo? Como é que tu experimentou? Não, era com ragu, e se eu não me engano, tinha com abóbora. Sim. Tinha alguma coisa com abóbora também. Ah, pode ser zucca, um pouco de zucca. Uhum, pó de zucca. Sim. Os verdadeiros, i veri tortellini si mangiano sempre a Bologna, sicuramente. Que bom, que interessante. Mas tem outros pratos a Bologna. A Bologna se mangia molto bene. Sono receite interessanti, carne si mangia bene. E de Bologna não te lembra mais nada por enquanto, é só isso, né? Tortellini, falou, algumas coisas assim. O que eu mais me recordo era isso. Assim, a gente não chegou a ficar muito tempo, e um dos dias a gente foi a visitar, não me lembro se era alguma coisa ali na região da Emília-Romanha, não sei se era Modena, que a gente aproveitou para visitar. Modena, magari fosse perto para ver a Ferrari, aqui, com a camiseta que eu tenho. Sim. Tem cidade muito linda, Parma, Modena, Reggio Emilia, cidade característica, típica da Itália, são muito antigas. Parma se vai para ver o parmigiano e para ver também o prosciutto di Parma, claramente. Vamos falar um pouquinho do parmigiano e do prosciutto di Parma, então. Que lembrança é que tu tem desta especialidade? A lembrança que eu tenho é saudades, né? Sim, a gente visitou Parma, a gente até ficou, acho que alguns dias em Parma, então aproveitamos, né, para... Eu até queria fazer, acabou não conciliando o nosso tempo, eu queria fazer uma visitação a uma das empresas produtoras, né, do Parmigiano Reggiano. Infelizmente não tive a oportunidade, mas a gente passou num mercadinho, como se fosse um mercado central, e lá a gente comprou e trouxemos para o Brasil o Parmigiano Reggiano. E ele tem os diferentes tempos de maturação, né? E isso, claro, sim. E isso é muito interessante, que se tu faz uma experiência, se tu tem uma possibilidade de provar, que tu vai sentindo a diferença da maturação e a consistência, que ele fica mais granuloso, assim, do mais creme, do mais granuloso. Sim, assim. Historicamente tem tradições de centenas de anos de experimento, porque a fonte de água referente a onde usavam para fazer o parmesão, junto com o leite das vacas que comia, é uma coisa bem interessante a história
do Parmigiano Reggiano, que proprio é daquela parte mesmo, Parma, Modena, Reggio Emilia, é fundamental. E aqui no Brasil tu não encontra mais, tu encontra outro tipo de parmesão, acredito. É um pouco mais difícil de encontrar, assim, raramente tu tem acesso aqui, como a gente mora no interior do Rio Grande do Sul, não é tão comum. Sim. Eu acredito que nos grandes centros seja mais fácil de encontrar esses tipos de queijos. Pois é. É mais difícil, mas é possível encontrar, assim, até talvez online, se tu der uma pesquisada, talvez encontre alguma possibilidade de comprar, né? Que ele vem embalado a vácuo, alguma questão nesse sentido, mas ele é um pouquinho mais difícil de encontrar aqui no Brasil. É um pouquinho mais difícil para encontrar, né? Mas é interessante o tipo de receita. Então, voltando nesta forma de receita, voltando como é que tu vai fazer para aprender? Tu vai procurar algumas coisas na internet, tu deve saber o italiano. Como é que tu vai fazer esse tipo de pesquisa? Sim, geralmente eu vou no YouTube, né? Que eu gosto de, não só de ler a receita, mas eu gosto de ver o preparo, assistir o preparo. Então, geralmente vou no YouTube e eu gosto sempre, por exemplo, vou fazer uma receita italiana, eu vou atrás de um vídeo de algum italiano, de preferência fazendo aquela receita. Então, eu vou na fonte, né, na origem. E assim eu posso aprender, eu gosto de assistir mais de uma vez, fazer alguma anotação para ir pegando aqueles detalhes daquela receita e assim podendo aprender. Então, eu gosto de pesquisar em italiano, não em português, eu faço a tradução já se eu não sei, vou atrás, pesquiso a receita em italiano mesmo e um vídeo de preferência de um italiano fazendo. Italiano fazendo, né? E agora é fácil, no YouTube tu tem tudo, né? E estou feliz porque em poucos meses que tu está sendo aluno da Escola de Italiano lá em Campo Branco, tu já está um pouquinho mais em frente. Me lembro a primeira vez que nós fizemos aula e agora, passaram poucos meses, a tua evolução foi bem interessante. E agora tu já está lendo, tu já está fazendo alguma leitura na minha frente, tu está já escrevendo e o passo está indo bem. Isso é uma coisa interessante, porque te ajuda também na tua pesquisa de receita e de outras coisas que tu quer pesquisar referente à comida, à gastronomia em geral. Né? Exato. Muito bonito isso. Exato, auxilia na pesquisa, né? Até às vezes tu quer entender a própria história daquela receita, porque isso tem muito na Itália, né? A gastronomia, os pratos, eles têm não só o sabor, mas eles têm um fundo histórico que tem um motivo para aquele prato ter surgido, seja por uma dificuldade ou seja por uma restrição de alguns ingredientes que foram, pela conservação dos alimentos, que foram surgindo dessas formas e foram levando essas receitas. Sim. E sim, começar a fazer as aulas de italiano tem me auxiliado bastante com essas pesquisas também, e faz alguns meses agora que a gente está fazendo aula, e o método do professor Antônio ele é muito bom, muito didático. Eu faço as aulas online, a gente faz o acompanhamento pela apostila, pelo livro que o professor criou, a gente vai seguindo o livro, e a gente faz o exercício de escrita, de fala, escrita ali no Google Docs em acompanhamento no tempo real. Então isso acho que ajuda bastante nesse sentido. É muito interessante, sim, porque eu vejo que foi um achado mesmo, no sentido, as pessoas querem ter uma coisa dinâmica que seja fácil e ao mesmo tempo deve ser produtivo. Eu vi que esse sistema que criei, seguindo um livro semanalmente, tu tem a possibilidade de planejar o teu estudo, tu pode levar isso como tu quiser, aonde tu quiser, quando tu quiser. Então é fundamental o nosso tipo de estudo. É graças a isso que agora a gente pode conversar referente a vários estudos que tu está fazendo, que tu está tentando melhorar. Isso vai te dar, além da possibilidade de dar a prova B1, que é uma prova relativamente fácil, mas deve ser preparado, né, para fazer. Mas mais ainda tu tem a possibilidade de fazer pesquisa. É uma língua, como tu já me falou, te abre a mente.
É muito interessante essa parte. Uma língua nova, quer dizer. Exato. Não é verdade? Exato. Acho que auxilia, é bem importante. E conhecimento nunca é demais, né? Então, acho que é um prazer. Ah, não, conhecimento É um prazer estar fazendo as aulas de italiano. E justamente por ser online, tu tem essa praticidade, questão de flexibilidade de horários. O professor Antônio está sempre me atendendo, né? Então, é muito bom. Tem o grupo no Whats também, que tem as dicas de italiano, né? Que também ajuda. Isso é uma coisa interessante que está fazendo sucesso, porque eu criei esse grupo há pouco tempo, já tenho mais de 60 pessoas, eu acho. E é um grupo onde as pessoas querem ter alguma dica. Então, é uma publicidade que a gente está agora fazendo nesse momento. Eles têm a possibilidade de entrar no meu Instagram, no bio mesmo, no meu Instagram, na Escola Capo Branco, e tem o link para entrar. É só clicar e entrar no grupo de WhatsApp, onde tu vai receber semanalmente alguma dica da cultura italiana, da língua italiana, algumas músicas, várias coisas. É interessante porque nunca se para de aprender. Isso é belíssimo, a meu ver. E uma cultura assim sempre vai ligada à latina, né? Como é que a nível italiano. É muito bom isso. Continuando com a viagem, onde é que tu chegou então? Tu fosse em Roma, depois tu chegou a Bolonha e depois? A gente foi a Roma e depois a gente visitou, na verdade, Firenze primeiro, Florença, né? Ah, Firenze também tu visitou? Uhum. E de Florença a gente fez um bate-volta para Pisa. Me lembro que a gente foi para Lucca e Pisa. A gente deu uma belíssima Pisa. Pisa para conhecer a famosa Torre de Pisa. E Lucca tinha, me lembro da muralha. E a gente deu inclusive alugamos uma bike e demos uma volta em cima da muralha. Foi bem legal. Muito bonita a cidade. Lucca, a Toscana em geral é uma região belíssima. Eu tenho vários amigos que moram aqui no Brasil, que moram em Porto Alegre, em outros lugares que são toscanos. É uma região belíssima. Bom, Lucca também é uma cidade fantástica, muito bonita. Muito bonita. E depois de Florença, a gente, se não me engano, a gente passou por Bolonha. E depois de Bolonha, a gente visitou, se não me engano, Módena. Depois subimos para Veneza. Veneza é espetacular. Vou ver a minha cidade, então. Vamos lá visitar a sua cidade. E em Veneza, os canais, né? É uma experiência assim que tu só encontra lá. Tem algumas experiências em alguns outros lugares. Tu conseguiu ir ao famoso mercado del Ponte di Rialto? Tu conseguiu ir? Sim, foi. A gente fez uma... Bom, eu não me lembro se nunca tinha perguntado se tu visitou o Ponte di Rialto. Sim, a Ponte de Rialto, sim, a gente visitou, a gente deu uma volta, visitou Murano, se eu não me engano, ali perto, na ilha de Murano. Sim, Murano, tu pegou um vaporeto, tu chegou até na ilha de Murano, que é bem pertinho. Pegamos um vaporeto e para voltar ainda tem uma história engraçada que eu acabei... confundindo a minha noiva, e a gente, em vez de pegar o vaporeto que voltava direto para Veneza, a gente pegou um que fez toda a volta. Então foi bem engraçado. Como é bonito, é bonito isso. Bonito. Foi uma experiência legal, porque daí a gente fez toda porque é meia hora a mais, é bem demorado. Daí eu me lembro que dava para ver esse vaporeto, inclusive ele passava, não sei se era o hospital, que era separado. San Michele? Pode ser, porque lá é de ilha San Michele. Depois tem uma ilha que tu passou na frente, que se chama San Francesco del Deserto. É uma ilha pequenininha onde tem um monastério. Tu deve ir lá só se tu é convidado. Agora, com a pandemia, nem sei mais se tu pode ir somente se tu marca uma visita, etc. Mas esse monastério, esta ilha, San Francisco del Deserto, é maravilhoso, vale a pena. Eu vou dizer para todo mundo, se vai em Veneza, vai visitar esta pequenininha ilha San Francisco del Deserto. Agora tu vai entrar em um mundo, tu vai 1000 anos antes, tu vai mudar de lugar, como se entrasse na Idade Média. Sim. É muito bonito. Sim, não, é tudo muito bonito. Uma das cidades que mais me chamou a atenção foi Florença, assim, que eu mais gostei
da arquitetura da cidade. Florença é a arte e arquitetura é lá, sim. Da arquitetura, da arte, do O que tu gostou mais da cidade? O que tu gostou? O que gostou mais? Conta. Se eu não me engano, era o Palazzo Vecchio, não lembro se era assim o nome. Tinha Sim, Palazzo Vecchio, sim. galeria, pode ser. Uffizi. Uffizi? O Uffizi é um pedaço de história no mundo. Eu acredito que tu vai ver o Uffizi e vai te ampliar a mente em todo o sentido. Né? E Muito fora a bem. vista muito bonita da Praça Michelangelo, se eu não me engano, Piazzale Michelangelo. Sim. E é bem sim. no alto de Florença, que tu tem a vista do Omo, né? O Omo de Firenze, que é belíssima, né? Uma cidade linda. Eu acredito uma das mais lindas da Itália. Não sei se lá, eu posso dizer, entre Veneza e Firenze, sai como é. Né? Tudo bem, eu estou mais para Veneza, mas também Firenze é bonito. Sim. Nada a dizer. Sim, e depois de Veneza, nós visitamos um pouquinho ali da região de Vicenza e ficamos... Vicenza é uma cidade linda, bonita, não é? Muito bonita. Tem várias obras do Palladio. Palladio é um grandíssimo arquiteto da época, fez come Giotto a Padova, Palladio a Vicenza. Cada artista deixou uma lembrança fantástica, com certeza. E dali nós visitamos outras cidadezinhas, inclusive Cornedo Vicentino, Cornedo Vicentino, Vicentino Amarostri. Isso, que é a cidade irmã de Sobradinho, aqui no Rio Grande do Sul, que é da onde... É perto de Santa Cruz. Isso, que é perto de interessante. E foi dessa cidade que veio o parente da minha noiva, que veio da Itália. E lá nós podemos visitar, fomos na igreja e fomos atrás da certidão, da certidão de nascimento, né, que naquela época era registrado na igreja. Para a possibilidade e tivemos a belíssima experiência de poder ver o livro onde estava registrado ali o nascimento dele. Então foi outro momento bem legal que esse documento estava lá. Sim. Muito bonito. Depois... Guilherme, falta pouco. Falta, eu acho, uns 5, 6 minutos. Não sei bem, mas me parece que não temos muito mais tempo. Mas é sempre assim. Mas então, vamos finalizando. Vamos falar um pouquinho, assim, o que tu gostaria de dizer para finalizar bem, referente à escola, referente à Itália, referente à tua vontade de melhorar o italiano? Sim. Fala para nós. Eu gostaria de compartilhar então com o pessoal que está nos assistindo que quem tem interesse, quem está atrás de conhecer um pouquinho mais sobre a língua italiana, sugiro procurar o professor Antônio, que vale a pena. Estou fazendo de entrar no grupo que nós falamos antes, né? Basta clicar na bio, é bem fácil. É bem fácil para entrar no grupo ali, só o professor Antônio que envia as publicações, tem geralmente alguma curiosidade, alguma dica, o professor manda um áudio, dá alguma explicação, é bem legal assim para já ir se aprofundando um pouquinho, conhecendo um pouquinho mais da língua italiana. Então recomendo o pessoal entrar no grupo e quem tiver interesse então de começar a fazer aulas, procurar o professor Antônio, porque eu sou um aluno e sou exemplo vivo de que as aulas são boas, o professor tem conhecimento e tem a didática, né, que é o mais importante, ter o domínio das ferramentas para fazer essas aulas online. O material também, o livro muito... Agora vai voltar. Tá voltando. Não, deu uma paradinha, certo. Então, recomendo o pessoal procurar o professor Antônio para quem tiver interesse aí em aprender um pouquinho mais da Itália. Isso. Então, é algum sentimento teu nesse sentido? Porque tu é descendente de italiano. Fala mais de ti, na verdade. Porque é a primeira vez que tu aprende o idioma, são 3 meses, há pouco tempo, que tu é uma experiência viva mesmo. Eu fico muito feliz que tu está
gostando mesmo. O que tu está sentindo nos últimos 3 meses? A tua transformação, vamos dizer assim. O que tu pode nos passar? Eu já sinto uma evolução e conforme a gente vai tendo as aulas, eu consigo ter essa percepção, porque como temos os exercícios de leitura e de escrita, eu já começo a processar algumas coisas em italiano, já começo que nem a gente estava esses dias falando dos números, já começo a raciocinar o número completo em italiano, ter esse processo automático. Então eu sinto que eu tô tendo uma evolução claro, tem essa identificação com a Itália, que seja pelo nome, seja pelo parentesco, mas sempre tive também essa paixão, essa afinidade pela Itália. Claro, né? Porque é uma coisa que tu sente dentro, mas não é. Eu tenho outros alunos que são um pouquinho mais em idade, quer dizer, mais velho do que tu, e para algumas coisas tem sempre uma coisa, vamos dizer assim, um sentimento de amor por aquele país, também se tu é descendente ou pouco descendente. Na verdade, a língua já é meio caminho andado, porque a língua é muito bonita, tem muita melodia na forma, música, a arte em geral. Então não tem idade, porque pode ser 28 anos, 30 anos, mas tem um aluno que tem 40, 50, até quase 60 anos. Não estou errado mesmo, 60 anos. Então não tem idade para aprender um idioma que seja diferente do que o teu. Eu tenho certeza disso. Se tu tiver disposição, tu vai atrás, o professor auxilia, te guia. E isso que é importante, se tu tiver essa vontade, vale a pena. É bonita essa forma de aprender online agora. Quando eu comecei, em 2015, dava aula com Skype, ninguém queria online. Pouca gente queria online, claramente. Na época, não, online, não é, eu quero fazer presencial. Por exemplo, eu moro na Santa Catarina, tu mora no Rio Grande do Sul, a gente está a distância de 700, 800 quilômetros. Olha a possibilidade que nós temos de compartilhar um conhecimento, ter uma aula de um idioma assim, bonito, e visar uma evolução bem... Isso aqui não era possível 10 anos atrás, era muito difícil desta forma. Precisava que tu morasse em uma cidade onde tivesse uma escola. Agora tu tem a possibilidade de fazer de maneira bem mais fácil, né? Isso é muito, muito importante, muito interessante, a meu ver. Sim, essa flexibilidade que o online trouxe, né, é muito interessante, porque tu pode estar, que nem nós estamos aqui a muitos quilômetros de distância, mas a gente tem essa oportunidade e não deixa em nada a desejar a qualidade das aulas, a qualidade do material, a qualidade do ensino em si. É tão bom quanto o presencial, tu aprende tanto quanto, e eu acredito que só vem a somar, porque é muito mais, tu tem essa flexibilidade, tu tem esse manejo nos teus horários, então tem a possibilidade do professor estar em outro local, eu acredito que é tudo muito positivo. É fantástico. Agora, hoje nós falamos de uma viagem tua, do teu aprendizado com a escola, da tua transformação, da tua ida para Bolonha, para Roma, para Firenze, para outra cidade, né? E a outra vez nós falamos com uma descendente de siciliane, né? Então a Ana Carolina é mesmo, nós falamos da Sicília, né? Sicília como região, porque ela é filha de um siciliano, bem interessante. Então imagina a possibilidade de ter esta troca, né, com o país em geral. É muito lindo, muito bonito. Eu estou muito, muito feliz e satisfeito mesmo para trocar essas coisas com meus alunos. Estava conversando com uma aluna de São Paulo anteontem, que ela quer ir na Itália em janeiro, em fevereiro, e quer se preparar agora para fazer um pequeno curso rápido, mas ela quer ir em fevereiro, janeiro ou fevereiro, quer ir na Itália, então você vai se preparar. Então é assim, tu deve te preparar e ter a possibilidade de fazer esse tipo de salto, né? Salto de qualidade, como se diz, né? Uma coisa bem bonita, bem bonita. Certo. Muito bem, então nós chegamos no final. Infelizmente, as coisas bonitas duram o tempo que dura. Sim.
Feliz de ter conversado contigo uma hora, Guilherme, e da tua experiência que tu deixou em poucos meses de italiano, o que tu trouxe para nós, estou muito feliz. E vamos em frente, andiamo avanti sempre, senza mai fermarsi. Andiamo sempre avanti, allora ci sentiamo alla prossima volta. Non è verdade, non ci sentiamo la prossima volta, sarebbe a settimana che viene, la settimana prossima. E chi lo sa, magari ci sarà anche un'altra live mais a gente vai ter a possibilidade de falar, conversar aí. Certo, eu sou grato pelo convite de poder estar aqui tendo essa conversa legal com o professor Antônio. Obrigado. E muito obrigado pelo convite. Grazie mille. Grazie mille a te, a tutti quanti quelli che ci stanno ascoltando e nos vediamo alla prossima, ci vediamo alla prossima. La prossima live vai ter com um ragazzo da Caxias do Sul, un mio alunno, che già è stato in Costa Amalfitana, quindi sarà una altra bella storia da raccontare. Ciao Guilherme, ci vediamo allora. Ciao.